Olá, eu sou Caroline Arcari, eu sou escritora e também mestra em educação sexual e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como detectar a violência sexual nos espaços em que a gente convive com crianças, seja na nossa família, seja na nossa atuação profissional. Bom, não é tão simples assim detectar a violência sexual, porque diferente do que a gente imagina, do que a maioria das pessoas imagina, muitas vezes a gente reproduz mitos de como aconteceria esse tipo de violência. Por assistir muitos filmes e até alguns programas jornalistas mais sensacionalistas lá na década de 80, na década de 90, a gente passou a achar que violência sexual é quando um estranho pega um adulto à força, causa dor na criança, a assusta, comete um estupro, leva para um terreno baldio, tranca a criança em um quarto. O fato é que esses casos existem, mas eles refletem a minoria das situações. Na maioria dos casos, o abuso sexual é cometido por meio da sedução. E ele é cometido por pessoas da confiança da criança e da família dessa criança. Então, são pais, padrastos, amigos da família, muitas vezes instrutores de algum esporte, professores, podem ser líderes religiosos, mas o fato é que a grande maioria está dentro da convivência da criança e também a maioria desses abusos acontecem dentro da casa da vítima. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que a violência sexual ela acontece na maioria das vezes com o uso da força. Não, ela acontece por meio da sedução. Uma pessoa conhecida se aproxima da criança, dá presentes, elogia a criança, estabelece um vínculo de confiança. Muitas vezes esse abusador, ele brinca com a criança, ele dá atenção para a criança e quando ele tocar a criança nessa situação abusiva, muitas vezes ele não vai causar dor. Ele pode tocar a criança num momento de banho, ele pode dizer que é uma brincadeira, ele pode tocar de forma gentil, de modo que a criança até vai sentir prazer, por isso ela vai ficar muito confusa. Então, como é que a gente vai detectar a violência sexual acontecendo perto da gente, no nosso bairro, ali com o vizinho, com o nosso aluno, com a nossa aluna? A gente consegue fazer isso dialogando com crianças e adolescentes, mantendo um espaço de diálogo seguro sempre aberto. A gente precisa também criar ambientes seguros, ficar de olho nos adultos que costumam se aproximar das crianças e tomar muito do seu tempo, dar muito presente e costumam ficar construindo situações para ficar sozinhos com essas crianças. Um adulto responsável e protetivo, ele pode adorar e gostar de crianças e ficar perto de crianças, desde que ele faça isso publicamente. Nenhum adulto precisa levar a criança para espaços reservados. Ele pode fazer isso num convívio saudável na frente de todo mundo. Então a gente precisa olhar os adultos que cuidam das nossas crianças, sempre perguntar para elas como elas estão, como elas tiveram o dia na escola, com quem elas brincaram, com quem elas conversaram, como foi na casa do amigo e da amiga. E a gente precisa também sempre orientar as crianças, sempre conversar sobre o corpo, que ela é proprietária do seu próprio corpo, que ela pode dizer não. A gente precisa informar a criança o que é abuso sexual. Nós precisamos dizer para ela que tem adultos que podem querer tocá-la nas partes íntimas e que isso não pode acontecer, a não ser que sejam adultos de confiança, né, que precisam ajudar a criança com higiene, a trocar de roupa ou a cuidar da saúde, como o caso de um médico ou de uma médica que precisa fazer exame. Então, dessa forma, mantendo o diálogo constante, educando a criança, construindo essas ferramentas de autoproteção e observando os adultos à sua volta, a gente consegue detectar, tendo esse olhar mais apurado, um olhar capacitado, mas o principal é que a gente tenha um vínculo com a criança, para que a gente possa observar no comportamento dela, na forma como ela brinca, na forma como ela dialoga, nas dúvidas que ela traz, se ela realmente está tendo uma vivência saudável com seus pares e nos ambientes que ela frequenta, sejam ambientes familiares ou de outros grupos sociais. Se você assistiu esse vídeo e suspeitou
que alguma dessas situações pode estar acontecendo com uma criança ou um adolescente da sua convivência, você pode ligar para o Disque 100. O Disque 100 também serve para você tirar dúvidas. O importante é que você não espere. A denúncia ela pode ser feita a partir da suspeita e não da confirmação de que aquela situação está acontecendo. Quem tem que verificar se a violência realmente está acontecendo são os órgãos responsáveis. Então, não perca tempo. Ligue para o Disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo do seu município.